Olá, meu nome é Luísa e hoje eu vim falar um pouco sobre o meu PIBIC, intitulado O Ato de Ofício no Delito de Corrupção sob uma Perspectiva Comparada, Brasil e Estados Unidos, em que eu tive a orientação do professor Gabriel Bertin de Almeida. Inicialmente, a nossa pesquisa se originou na discussão sobre a necessidade ou não da demonstração do ato de ofício para a configuração do crime de corrupção passiva. Atualmente, esse debate se encontra, de certa forma, superado na medida em que se consolidou o entendimento na jurisprudência de que a corrupção passiva não exige a indicação de um ato de ofício para sua configuração. Esse elemento seria exigido apenas para a configuração da corrupção ativa. Então, nós identificamos dois novos pontos de discussão que são relevantes para esse tema. O primeiro sendo a delimitação da amplitude do tipo penal da corrupção passiva e o segundo, pertinente à corrupção ativa, o conceito do ato de ofício. Partimos, então, para uma análise do direito estadunidense, na medida em que lá há uma discussão muito relevante sobre esse tema. Os nossos objetivos são estabelecer um panorama comparativo entre a jurisprudência brasileira e a jurisprudência americana, a partir do qual possamos balizar a amplitude dos tipos penais pertinentes, que são os de corrupção. Fizemos isso a partir do método dedutivo de investigação, a partir de uma pesquisa exploratória, com análise comparada de jurisprudência, complementada por uma revisão de bibliografia. Nós atingimos os resultados, então, inicialmente, de que no Brasil, de fato, o tipo penal da corrupção passiva não exige a indicação do ato de ofício. Nós fizemos uma análise desde o caso Collor, passando pelo Mensalão, Lava Jato, até decisões mais recentes, e ficou bem claro que, para a corrupção passiva, se entende que a vantagem recebida ou solicitada ou aceita em promessa pelo funcionário público tem que se dar em razão de sua função, não importando a prática de um ato de ofício. Já nos Estados Unidos, as duas formas de corrupção exigem a indicação de um ato de ofício, então a discussão acaba sendo mais profunda no sentido de definir o conceito e a abrangência do termo. A ocasião mais recente que acreditamos ser mais relevante para o nosso estudo foi o caso do McDonnell, em que a Suprema Corte Americana estabeleceu um novo conceito de ato de ofício, então eles revisaram o conceito que a própria lei trazia e acabaram absolvendo o ex-governador da Virgínia, Robert McDonnell, que tinha sido condenado em outras instâncias pela prática do crime de suborno, no caso correspondente à corrupção passiva, e a decisão destacou que, além do conceito trazido na lei americana do ato de ofício, haveria a necessidade de se comprovar a intenção corrupta do agente no empreendimento do ato de ofício para que pudesse se configurar o delito de corrupção. Então, a definição atual é que o ato de ofício corresponde a uma ação ou uma decisão sobre uma questão ou uma matéria que envolva o exercício formal do poder da autoridade pública, cuja intenção seja de dar ou de receber vantagem em troca, com ênfase nessa intenção, nesse elemento subjetivo. Já no Brasil, a gente viu que a definição do ato de ofício é mais relevante no âmbito da corrupção ativa. Então, o tipo penal da corrupção passiva, em sua forma simples, exige apenas a relação entre a vantagem indevida e a função pública exercida pelo agente. E nesse ponto tem uma observância maior à redação do artigo 317, que já afirmava que a solicitação ou recebimento se daria em razão da função. De qualquer forma, como por muito tempo a discussão se voltou à necessidade ou não do ato de ofício para a corrupção passiva, não tem muitos estudos relevantes sobre a abrangência do elemento em razão da função, sendo que acaba se tornando um elemento muito vago. Então, a gente acredita que seja pertinente uma investigação sobre a venalidade da função pública a partir desse termo, em razão da função, então de receber, de solicitar uma vantagem em razão da função, a fim de que se possa delimitar a amplitude do tipo penal da corrupção passiva. E, em relação à delimitação do ato de ofício, aqui pertinente à corrupção ativa, nós percebemos que a pesquisa acaba sendo mais interessante nos Estados Unidos, em que a discussão é mais ampla, sendo que no Brasil, nesse caso, os resultados acabaram sendo um tanto quanto inconclusivos. Bom, resumindo, é isso. Eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição. Muito obrigada.